No vídeo de hoje, nós abordaremos o assunto determinantes. Então, vamos lá. Vamos começar com a definição formal, depois a gente passa para alguns exemplos e depois as suas propriedades, tá bom? Como veremos, então, nós vamos definir o determinante de uma matriz quadrada. É importante que ela seja quadrada, ou seja, a mesma quantidade de linhas e de colunas, como sendo a soma algébrica dos produtos que se obtém efetuando todas as permutações dos segundos índices do termo principal, fixados os primeiros índices, e fazendo-se proceder os produtos do sinal mais ou menos conforme a permutação tenha sinal par ou ímpar, classe par ou classe ímpar. Nossa, difícil essa definição, não é? Mas vocês vão ver que na prática ela não é tão complicada assim, né? Então aqui a gente tem a definição formal, tá? Então, como a gente aqui falou em permutação, classe par, classe ímpar, então nós passaremos para definir esses elementos para entender um pouquinho melhor essa definição de determinantes. Então, vamos lá. A mesma definição que a gente escreveu agora há pouco, ela pode ser escrita algebricamente, né? Então, vamos considerar uma matriz A de elementos A e J, com IJ de 1 até N, porque nós estamos considerando uma matriz quadrada, né? Como eu comentei, é importante que para calcular um determinante, você tenha a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, o determinante de A, nós poderemos utilizar essa notação aqui, det de A, igual como o somatório, né? Então, eu estou com uma soma algébrica de menos 1 elevado ao sinal da permutação do produto de todas as permutações. Observem que eu fixo o primeiro índice, 1, 2 até N aqui, faço variar de 1 até N, e sigma 1, sigma 2, sigma N, então, são o conjunto de todas as permutações possíveis a partir do conjunto 1 até N, tá? Então, na prática, vamos entender esse conceito um pouquinho melhor, que fica mais compreensível para nós, certo? Então, vamos considerar que a gente tenha 3 elementos. Eu vou nomeá-los aqui A, B e C. Por exemplo, então eu consideraria uma permutação, por exemplo, como sendo os termos A, C e B. Observem que aqui o elemento A ele continua na mesma posição que inicialmente, mas houve uma inversão, uma permutação entre os termos B e C. O segundo e o terceiro elementos foram permutados entre si, né? Então, quando acontece esse tipo de inversão aqui, né? É porque 2 elementos foram permutados, certo? Estão com ordem contrárias, ordem inversas ao que estava inicialmente, né? Então, a inversão, ela vai ser de classe par ou de classe ímpar, conforme a quantidade de inversões que ocorreram com relação aos elementos iniciais. Então, vejamos aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso que acabamos de ver, né, considerando os termos ABC nessa ordem, quando a gente considera a permutação ACB, então observe que houve uma inversão apenas entre os elementos C e B. O elemento C vinha depois de A, ele continua vindo depois de A, né? E somente o elemento B que vinha antes do C e agora ele passou a estar depois do C. Então, a gente diz que teve uma inversão. Então, nesse caso, a gente diz que essa inversão é de classe ímpar, porque 1 é um número ímpar. Considerando agora a permutação dos números 1 e 2, observem que a gente só é possível uma única permutação. A gente tem o número inicial 1, 2 e a permutação 2, 1. Então, quando a gente olha o número de inversões da permutação principal, do termo inicial ali, não houve nenhuma inversão. Então, a gente diz que tem 0 inversões, e nesse caso, por convenção, a gente fala que a classe da permutação é par e o seu sinal é positivo. Já o elemento 2, 1, a gente tem o elemento 2 antecipando-se ao elemento 1, houve uma inversão com relação a ele, portanto, o número de inversões o número de inversão é 1, e a classe da permutação é ímpar, e o sinal dessa permutação é negativo. Então, a gente diz que quando a permutação é de classe par, ela tem o sinal positivo, e quando ela é de classe ímpar, ela tem o sinal negativo, né? E vou fazer uma observação que a gente vai contabilizar a quantidade possível de inversões como sendo o PAN, ou seja, a n fatorial. Então, nesse caso aqui, a gente tinha n igual a 2 elementos, então 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2.
Já quando a gente considera os elementos 1, 2 e 3, por exemplo, então eu vou colocar aqui nessa tabela a permutação principal, 1, 2, 3, e aqui as permutações possíveis, tá? Então, a primeira permutação, né, o elemento na mesma sequência, o 2 vindo depois do 1 e o 3 depois do 2 e, portanto, também depois do 1, certo? Observem que aqui eu fiz uma inversão entre o 3 e o 2, então houve uma inversão apenas. Aqui nesse segundo exemplo, agora eu já inverti o 3 com o 1 também, né? Então, já acumulei a inversão anterior, fiz mais uma inversão, nós temos duas inversões, certo? Nesse terceiro aqui, nesse quarto aqui, comparando o primeiro com esse quarto, a gente observa que o 3 está fixo e a gente apenas permutou o 2 com o 1, né? O 3 vinha depois do 1 e também vinha depois do 2, e ele continua nessa posição. Só houve uma inversão entre o 1 e o 2, que o 2 vinha antes, o 1 vinha antes e passou a vir depois do 2, portanto, o número 1 de inversão. Já nesse penúltimo aqui, 2, 3, 1, a gente observa que a gente trocou o primeiro com o segundo e depois também o segundo com o terceiro. Então, a gente tem um acúmulo de duas inversões. E, por fim, nesse último caso aqui, nessa última permutação, a gente trocou os três elementos de posição, né? Eu troquei o 3 com 1 e o 2 ali também, então eu tenho três inversões. Então, observe que quando a gente tem zero inversões, a gente tem uma classe de permutação par, a gente vai dizer que o sinal dela é positivo. Aqui é 1 é ímpar, 2, 1, 2 e 3. Ou seja, essa última, por exemplo, é uma permutação negativa, né? Então, nesse caso aqui, só para contabilizar a quantidade de inversões que a gente tem, observem que a gente calculou 6 inversões. Lembrando que P na N ali, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, portanto, a gente tem 6 permutações. Então, quanto maior esse número de elementos, maior serão as possibilidades para essas inversões, tá? Então, agora que a gente já definiu o que são as inversões, o que são as permutações, como que eu observo o sinal de uma permutação, vamos voltar para a nossa definição de determinantes, né? Então, olha só, a gente tinha escrito ali, vou voltar aqui o slide. A gente tinha escrito aqui que o nosso determinante, então, ele era a soma algébrica. Observem que menos 1 vai depender do sinal daquela permutação. Então, quando esse sinal dessa permutação é positivo, o menos 1 vai ficar com sinal de mais. E quando o sinal da permutação é negativo, o menos 1 aqui, o número de inversões, não o sinal, tá? O número de inversões. Então, quando o número de inversões é positivo, esse menos 1 vai ficar elevado ao número par, e, portanto, ele vai se transformar em mais 1, e, ao contrário, vai se transformar em menos 1. Então, por isso que o nosso determinante, ora vai ter sinal positivo, e ora vai ter sinal negativo aqui, quando a gente está fazendo essa soma algébrica. A gente vai entender isso daqui a pouco nos nossos exemplos. Vamos lá? Tá? Então, só passando rápido aqui, isso aqui eu já tinha falado. Vou passar alguns termos agora que a gente vai precisar definir, que a gente vai estar utilizando no cálculo dos determinantes. Então, considerando uma matriz quadrada, A, qualquer de ordem N, a gente vai definir o termo principal de uma matriz, eu vou chamar de TP aqui, por exemplo, como sendo o produto dos elementos da diagonal principal. Lembrando que a diagonal principal é formada pelos elementos da matriz com o índice I igual a J. Portanto, o termo principal será dado por A11, A22, A33, ANN, né? Então, por exemplo, essa matriz aqui de ordem 3, ela vai ter, então, a diagonal principal formada pelos elementos 3, 5 e menos 3. Então, portanto, o nosso termo principal será 3 vezes 5 vezes menos 3, portanto, igual a menos 45, esse termo principal. Já o termo secundário, da mesma forma, ele é definido agora como sendo o produto do termo secundário, ou seja, os elementos da diagonal secundária, tá? Então, considerando aqui uma matriz de ordem 3, teríamos, por exemplo, o termo secundário como sendo o A13 vezes A22 vezes o A31. Para o mesmo exemplo da matriz que acabamos de considerar, teríamos então a diagonal principal, a secundária, como sendo os elementos 2, 5 e 1. Portanto, o nosso termo secundário, eu vou chamar de TS,
será dado, então, por 2 vezes 5 vezes 1, que é igual a 10, o termo secundário para esse exemplo. A outra coisa que a gente define, que a gente costuma utilizar, é a ordem de um determinante. A ordem de um determinante nada mais é do que a ordem da matriz que nós estamos considerando no cálculo do determinante. Lembrando sempre que essa matriz é uma matriz quadrada. Então, é uma matriz de ordem n por n, ou simplesmente ordem n. A gente não costuma falar n por n. Apenas quando n é diferente de m, a gente fala m por n. Quando é mesma quantidade de linhas e colunas, a gente simplifica pela notação ordem n, tá bom? Então, por exemplo, se uma matriz é de ordem 3, o determinante dessa matriz, a ordem deste determinante será 3 também, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma matriz de ordem n, esse determinante, obviamente, tem ordem n. E eu vou chamar a atenção para vocês da notação matricial que a gente tem para o determinante, né? Eu já falei para vocês que a gente pode escrever det de A como sendo o determinante. Mas observem que quando a gente está considerando uma matriz, a gente representa aqui, vou até voltar no exemplo anterior, a gente utiliza ou o parênteses ou o colchetes aqui para representar a matriz, certo? Então, quando aparece um parênteses ou um colchetes aqui, é porque nós estamos considerando a matriz como um todo. Já quando a gente considera essa barrinha vertical aqui, observe, vou até destacar aqui em vermelho, eu não estou falando que é a matriz, e sim o seu determinante da matriz, tá bom? Então, prestem atenção quando vocês estiverem fazendo uma leitura em algum livro-texto, ou até mesmo resolvendo os exercícios da listinha, quando tiver a anotação de barrinha vertical assim, é porque você está considerando o determinante da matriz e não a matriz. E observem que o determinante é um número, ao passo que a matriz tem várias informações, várias entradas, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Então, continuando aqui, né? Como eu comentei, essa matriz tem um determinante de ordem n. Né? Então, continuando aqui, agora a gente já aprendeu a notação do determinante, a definição algébrica. Vamos calcular, então, utilizando essa definição algébrica e o conceito de permutação, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, tá? Então, o determinante de segunda ordem. Vamos considerar aqui, por exemplo, uma matriz genérica de ordem 2 com elementos A11, A12, A21 e A22, tá bom? Então, na prática, quando a gente aplica essa definição algébrica aqui do determinante pelas classes de permutações, então, na verdade, o que a gente precisa fazer é aplicar aquela definição, né? Então, aqui, lembrando que o nosso determinante, então, usa-se a notação da barrinha, então eu vou colocar aqui, ó, barrinha vertical A, isso aqui, então, significa o determinante dessa matriz. Então, isso aqui é a soma algébrica dos termos principais, né, com a primeira permutação fixa e a segunda feita as permutações possíveis, tá bom? Então, observem que aqui, ó, aparece o A1, A1, A2, A2. E aí, no primeiro termo aqui aparece o 1, 2, observem que é a permutação 1, 2 aqui para o segundo termo, e depois aparece o termo 2, 1 aqui no segundo termo, tá? Então, como essa permutação aqui é uma permutação de classe par, então vai ficar menos 1 elevado ao sinal da permutação ali, tá? Que é par, então vai ficar positivo. Já essa permutação aqui é de classe ímpar, então vai ficar menos 1 elevado ao ímpar, que vai dar negativo, né? Então, observem, né? Eu até esquematizei aqui um resumo para a gente lembrar como que isso é feito. Então, o que a gente faz é escrever os elementos que compõem o termo principal, um após o outro, somente os primeiros índices. Ou seja, eu vou colocar aqui os elementos, aqui, ó, o A1, A2, A1, A2. Então, eu repito quantas vezes forem a quantidade de permutações. Então, como a ordem da nossa matriz é 2, então eu tenho 2 fatorial, que é duas permutações. Então, eu vou repetir 2 vezes, copiando apenas o primeiro índice. Observem que eu copiei A1, A2, A1, A2. Depois que eu copiei isso, quantas vezes são necessárias, aí eu vou colocar agora o segundo índice, respeitando as permutações. Então, eu vou colocar agora
a primeira permutação, que é a original 1, 2, e a outra 2, 1 ali, que é a segunda permutação que a gente tinha ali, certo? 1, 2 e o 2, 1. Agora eu vou colocar o sinal de mais ou de menos, que é o sinal da permutação, né? Então, no nosso primeiro caso, o sinal da permutação era positivo, então eu vou colocar o sinal de mais aqui na primeira permutação, e vou colocar, opa, passei rápido, e vou colocar o sinal de menos aqui na segunda permutação, já que ela é de classe ímpar, tá bom? Então, na prática, o que a gente faz é isso, copia os elementos da matriz quantas vezes forem necessários ali, colocando apenas o primeiro índice, e aí depois a gente repete as permutações, né? A primeira permutação, a segunda, a terceira, quantas existirem. Nesse caso, existem apenas duas, e a gente coloca o sinal algébrico da permutação. Classe par, o sinal de mais, e classe ímpar, o sinal de menos. Nossa, que complicação, professora. Será que não tem um jeito mais fácil de calcular esse determinante? Tem. Na verdade, a gente não vai muito utilizar o conceito de definição por permutações, mas a gente precisa entender a definição formal desses determinantes, tá bom? Então, agora, para finalizar, o determinante, né, então, de a barrinha vertical aqui, então, essa soma algébrica A11, A22 menos A12, A21. Isso aqui é um número. Observem que nós estamos multiplicando esses números aqui. Se você for comparar os elementos dessa matriz genérica com esse elemento aqui que a gente acabou de calcular, na verdade o que está acontecendo é o seguinte, olha, né, a gente pode generalizar isso aqui para uma matriz de ordem 2 qualquer. Isso aqui é o termo principal menos o termo secundário. Observem, olha, A11 vezes A22 é o nosso termo principal, e o termo A12 vezes A21 é o termo secundário que a gente acabou de definir ainda há pouco, tá bom? Então, na verdade, o que a gente pode fazer aqui, para simplificar o cálculo dos determinantes de ordem 2, é aplicar essa regrinha. Então, vai ser o termo principal menos o termo secundário. Não esqueçam do menos. Então, a primeira diagonal com o sinal positivo e a segunda diagonal com o sinal negativo. E aí, a gente simplifica uma forma de aplicar aquela definição conceitual das permutações, que funciona muito bem dessa forma aqui. Tá? Então, prática para vocês aí. Tá? Então, para praticar alguns exemplos, né, vamos considerar essas matrizes aqui de ordem 2. Então, para calcular esses determinantes aqui, vamos aplicar diretamente essa regra que a gente acabou de observar, que é calcular, então, o termo principal menos o termo secundário. Portanto, 7 vezes 4 menos 5 vezes 2, que vai dar ali depois os cálculos igual a 18. Da mesma forma, para essa segunda matriz, a gente vai ter menos 2 vezes menos 2, menos 8 vezes menos 5. Eu só chamo atenção aqui para vocês cuidarem com esses sinais de menos quando eles aparecem aqui, e coloquem entre parênteses para vocês não esquecerem aí, não errar as regrinhas de sinais no produto e na subtração ali final, tá bom? Então, prestem atenção com os parênteses. E por fim, esse outro exemplo aqui, a gente tem então a matriz identidade de ordem 2, o determinante sempre vai ser 1, tá bom? Que é o termo principal, como a gente vai ver lá na frente uma propriedade, tá? Porque o termo secundário dela é sempre nulo. Então, pratiquem esses exemplos aí depois. O determinante de ordem 2 não pode errar nunca, hein? Isso é mais fácil. Tá? Agora, para fazer o determinante de ordem 3, olha só. Deixa eu só dar uma despoluído aqui um pouquinho, para ir aparecendo aos poucos, eu chamar a atenção de vocês. Vamos lá, de novo, assim, me desculpa aqui, rapidinho. Então, olha só, a gente acabou de ver lá na definição do determinante, a definição formal, ela é a soma algébrica do somatório das permutações, certo? Então, a gente tem aqui os elementos... Quando a nossa matriz ela é de ordem 3, né? De ordem 3 por 3, então o I e o J varia de 1 até 3. Então, a nossa permutação aqui vai levar esses índices, o índice 1, 2 e 3, tá bom? E aí, esse sinal vai ser compensado conforme o sinal dessa permutação. Então, como a gente viu, quando n é igual a 6, a gente tem 3 fatorial, que são 6 permutações possíveis. Então, na verdade, a gente vai repetir 6 vezes
esses elementos aqui, A1, A2, A3. Então, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque a soma vai de 1 até a quantidade de permutação, certo? E aí, aquele menos 1 ali, ele vai aparecer com relação a quantidade de inversões que a gente tem ali, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui a tabelinha. Deixa eu só voltar aqui para facilitar, ó. Eu vou colocar essa tabelinha aqui de novo, só para eu explicar aqui, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho dela aqui, só para a gente ir observando aqui esses números, eles vão nos ajudar aqui para entender isso aqui. Bom, então olha só, aqui quando a gente vai calcular, a gente vai colocar as permutações, então eu vou destacar em cor aqui, olha, o segundo índice para ficar mais fácil a gente enxergar ali. Então observem que aqui eu coloquei a permutação principal, que é 1, 2, 3, a 1, 2, 3, o número de inversões é 0, eu coloquei menos 1 elevado a 0, tá bom? Tô colocando o número de inversões aqui. Depois a segunda inversão é 1, 3, 2, 1, 3, 2, eu tenho uma inversão, então vai ficar elevado a 1. Depois, a próxima inversão é o 3, 1, 2. Tá aqui, 3, 1, 2, eu tenho duas inversões, então elevado a 2, e assim por diante. A próxima inversão é a 2, 1, 3, 2, 1, 3, eu tenho uma inversão, então elevado a 1. A permutação 2, 3, 1, 2, 3, 1 tem duas inversões, então elevado a 2. E a permutação 3, 2, 1, ela tem 3 inversões, portanto, elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo, o número é ímpar, então vai resultar no número negativo. Então, quando a gente efetua a multiplicação, a potência desse menos 1 aqui a esses números, a gente vai ter ora sinal positivo ou ora sinal negativo. Lembrando que todo número elevado a 0 é 1, então aqui também vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, a gente tem uma alternação de sinal, ora positivo, ora negativo. A gente vai ter a mesma quantidade de positivos e a mesma quantidade de negativos sempre, tá bom? Então, aqui a gente pode formalizar, então, que o nosso determinante é dado por essa regrinha aqui, quando a nossa matriz é de ordem 3, ou seja, um determinante de ordem 3 vai ter essa expressão. Mas da mesma forma que a gente observou que é possível facilitar o desenvolvimento dessas permutações aqui de uma forma mais visual, olhando apenas para a sua matriz, quando a gente considerou uma matriz de ordem 2, nós também poderemos fazer isso para uma matriz de ordem 3, tá bom? Então, aqui eu só repito de novo ali para a gente observar os sinais. Como eu já expliquei no slide anterior, não vou explicar aqui novamente, tá bom? Então, observem, se a gente considerar, então, essa matriz genérica de ordem 3, né? A1, 2, 1, 3, A2, 1, 2, 2, A2, 3, A3, 1, A2... Aqui tem um errinho de digitação, não tem? Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Olha, a linha 3, aqui é 3, 2, não 2, 3. Deixa eu arrumar isso aqui, para ficar certinho já para vocês. Peço desculpas. Tá? Então, aqui, A3, 1, A3, 2, A3, 3, eu estou calculando um determinante de terceira ordem, porque a nossa matriz é de ordem 3, tá bom? Então, eu vou passar essa regrinha aqui para vocês. Olha, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão copiar, né, manter a matriz de vocês, e vocês vão copiar as duas primeiras colunas da sua matriz lá após a última, tá? Então, observem que aqui eu copiei a nossa matriz e repeti as duas primeiras colunas. E aí vocês vão observar que aquela fórmula que a gente acabou de colocar nada mais é que a soma dos termos principais menos os termos secundários. Se a gente considerar que termos principais, os produtos das diagonais positivas, e os termos secundários, os produtos das diagonais negativas, tá bom? Então, lembrando que as diagonais positivas são essas que partem aqui da esquerda para a direita, e as diagonais negativas são as que partem da direita para a esquerda aqui, tá? Então, esquerda para direita positiva, direita para esquerda negativo, tá bom? Então, observem que aquela expressão que a gente acabou de calcular ali ainda há pouco, ela nada mais é que A11, A22, A33, mais A12, A23, A31, que está aqui, mais A13, A21, A32, que está aqui. Depois, menos A12, A21, A33, que aparece aqui, A11,
A23, A32, que aparece aqui, e por fim o A13 vezes A22 vezes o A31, que aparece finalmente aqui. Então, observem que as diagonais principais ali apareceram, os termos principais apareceram todos com sinais de mais, e os termos secundários todos com sinais de menos, tá bom? Então, prestem atenção aqui, que quando vocês forem aplicar, se vocês colocarem menos aqui tudo entre parênteses, não esquecer, se tiver algum termo negativo, de colocar entre parênteses aqui também, para não errar o sinal algébrico da multiplicação, tá bom? Então, ficou fácil agora, a gente não precisa desenvolver aquela definição algébrica com aquele somatório, fazer todas as permutações, porque isso é mais complicado de fazer. Então, a gente observa que, a partir daquela definição, na prática, a gente pode aplicar esse conceito aqui. Na verdade, depois, quando a gente aprender as propriedades de determinante, a gente vai aprender algumas outras formas para aplicar para cálculo de determinante, que dependendo do exemplo que você estiver considerando, isso pode ser mais ou menos conveniente, tá bom? Então, dá para escolher o método que vocês vão aplicar para calcular o determinante. Tá? Por hora, vamos aplicar essa definição que a gente acabou de aprender. Então, vamos considerar esse exemplo de ordem 3, a matriz 0, 2, 1, 0, 2, 3 e 1, menos 4, 1. E vamos calcular o determinante de terceira ordem por essa definição rápida que a gente acabou de verificar. Ou seja, calculando ali, estendendo, a gente copia a coluna 1 e a coluna 2 após a terceira coluna. E agora a gente aplica lá, então, o produto dos termos principais, menos o produto dos termos secundários. Ou seja, esse nosso determinante aqui vai ser, então, 0 vezes 2 vezes 1, mais 2 vezes 3 vezes 1, mais 1 vezes 0 vezes menos 4. Observem que eu coloquei entre parênteses aqui para não me confundir na hora de realizar esse cálculo. E depois menos os termos principais, 2 vezes 0 vezes 1, menos 0 vezes 3 vezes o menos 4, olha o parênteses aqui para não errar o sinal, menos 1 vezes 2 vezes 1, tá? Então, agora é só efetuar esses cálculos algébricos aqui. Então, aqui a gente tem 0, 6, 0, 0, 0 e menos 2. Portanto, esse determinante aqui tem resultado igual a 4. Observem que eu comentei com vocês que o determinante é um número, tá bom? Então, a gente chegou no número aqui, tudo certinho. Tá? Então, a gente tem outras formas de calcular determinante. A gente tem métodos de linha, métodos de coluna, métodos de Sarre, escalonamento, enfim. A gente tem uma série de métodos e a gente vai observar alguns deles. Vamos começar aqui pelo método da primeira linha. Então, calcular o determinante pela primeira linha, tá? Então, vamos fazer um exemplo de ordem 3, mas na verdade a gente pode calcular, aplicar esse método para um determinante de ordem n qualquer, tá? Como o de ordem 2 ele é mais trivial, então eu vou aplicar para o de ordem 3 para facilitar o entendimento, certo? Então, o que a gente vai fazer é calcular submatrizes, a gente vai considerar, então, as submatrizes de cada linha e de cada coluna ali. Como a gente considerou o determinante pela primeira linha, então a gente vai calcular as submatrizes dos elementos da primeira linha quando a gente elimina linha e coluna, tá? Então, olha, no primeiro passo a gente vai fixar a linha 1, porque eu estou calculando o determinante da primeira linha. Então, eu vou calcular a submatriz A1J para J variando da coluna 1 até a terceira. Então, na verdade, eu vou calcular a submatriz A11, A12 e A13. Então, para a gente entender isso, na prática, vamos lá fazendo, que aí a gente vai entendendo um pouquinho melhor, tá? Então, para calcular a primeira matriz, que eu vou chamar de A11, olha só, ó, vou até destacar aqui de novo, ó. Estou aqui com a matriz de ordem 3, eu quero calcular o A1. Então, é a submatriz que eu obtenho eliminando a primeira linha e a primeira coluna. Então, quando eu elimino a primeira linha e a primeira coluna, eu tenho como matriz resultante de ordem 2 essa submatriz que sobrou aqui, A22, 23, A32, A33. Então, a minha submatriz A11 é essa submatriz formada por esses elementos que não ficaram cobertos. Para calcular o A12, da mesma forma que eu fiz aquele, então eu elimino a linha 1, só que agora eu elimino a coluna 2. Então, agora a matriz que ficou livre é a A21, A23, A31, A33. Então, a minha matriz A12 é essa matriz que ficou livre aqui, A21,
A23, A31, A33, tá? E por fim, a A13, agora eu elimino a primeira linha com a terceira coluna. Observem que agora a gente tem livre essa matriz aqui, A21, A22, A31, A32. Portanto, essa é a nossa matriz A13 aqui, tá bom? Então, da mesma forma, se eu escolher a linha 2 para fazer as submatrizes, então agora eu elimino a linha 2 e todas as colunas. Então, depois, se vocês quiserem praticar um pouquinho, calculem as submatrizes da linha 2 e da linha 3, tá? Na verdade, a gente consegue calcular por colunas também. Mas por hora aqui vamos fazer o exemplo da primeira linha, tá? Então, agora que a gente entendeu o que são submatrizes, a gente vai calcular os determinantes dessas submatrizes e multiplicar pelos elementos da primeira linha, observado um sinal. Vejamos, né? Então, observem ali que o determinante da submatriz A1, a gente já aprendeu a calcular um determinante de ordem 2, é só fazer o termo principal menos o termo secundário. Então, eu calculo o determinante da submatriz A11, da A12 e da A13. Calculei esses três determinantes, fazendo sempre termo principal menos termo secundário. Feito isso, o cálculo desses determinantes, então o que a gente vai fazer é o seguinte, vou pegar os elementos da minha primeira linha, que era o elemento A11, A12 e A13, e vou multiplicar por esses determinantes, seguidos pelos sinais mais, menos e mais, onde esse mais, menos e mais aqui, ele está relacionado com a soma do elemento I e J. Então, observem que aqui, ó, eu tenho 1 mais 1, que é 2. Então, é menos 1 elevado a 2, que vai dar 1. Então, positivo. Aqui eu tenho 1 mais 3, 1 mais 2, que é 3. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3. Então, vai dar potência ímpar, o resultado é negativo. E da mesma forma que a soma vai dar 4, potência par vai dar positivo. Mas na prática não precisa ficar lembrando disso, eu coloco um esquemazinho que acaba facilitando aqui, como vocês vão observar na hora de colocar esse sinal, tá bom? Então, o determinante da matriz A original vai ser, então, o A11 vezes o determinante da submatriz A11. Só mudei a notação, observem que eu escrevi a mesma coisa aqui, só que ao invés de escrever det de A1, eu já coloquei a barrinha vertical aqui e já substituí pela própria submatriz A1. Observem que aqui eu coloquei A1, A12 e A13. Então, esse daqui é um jeito de calcular o determinante pelo método da primeira linha, tá bom? Vamos fazer um exemplo, né? Então, nada melhor do que um exemplo para a gente pegar melhor essas definições. Então, vamos considerar essa matriz de ordem 3, 2, 5, 7, 3, 1, 4, 6, 8, 2, tá? Então, vamos calcular aqui as submatrizes, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar, observem que para colocar aqui a submatriz, né? Para a primeira matriz, eu elimino a primeira linha e a primeira coluna, sobra 1, 4, 8, 7, que tá aqui. Depois, para calcular a segunda submatriz, agora eu elimino com a segunda linha, então sobrou 3, 6, 4, 2. E por fim, a outra submatriz, eu elimino a primeira linha com a última coluna, sobrou 3, 1, 6, 8, que tá aqui, né? Então, eu repeti aqui os elementos da primeira linha, 2, menos, o 2, o 5 e o 7. E o sinalzinho, observem que ele é o mais, menos e mais. Lembra que eu falei para vocês que ia colocar um esquema que facilitaria isso aqui? Então, eu coloquei aqui essa matriz, olha, de ordem 3, com sinais começando sempre pelo positivo e alternando. Então, olha, começa mais, menos, mais, depois inverte, menos, mais, menos e assim por diante. Eu coloquei de ordem 3, mas na verdade valeria também para uma de ordem 2, 3, 4, até uma ordem N, sempre começando pelo positivo e alternando. Observem que, como eu falei, eu estou somando. Então, na verdade, essa matriz aqui ela é formada pelo elemento menos 1 elevado à potência I mais J. Então, aqui no primeiro, 1, então eu estou somando 1 mais 1, que é 2, menos 1 ao quadrado, é positivo. Aqui eu tenho o elemento 1, 3, desculpa, 1, 2, que a soma vai dar 3. Isso, potência ímpar. Então, menos 1 a potência ímpar, sinal negativo e assim por diante, tá bom? Então, eu pego, se eu faço o determinante pelo método da primeira linha, então eu vou copiar aquele sinal. Mais vem aqui, o menos vem aqui e o mais vem aqui, copiando os elementos também da primeira linha, tá bom? Então, copiei os elementos com sinal de mais, sinal de menos, o sinal de mais.
Agora é só fazer os determinantes, né, os subdeterminantes, e fazer o produto, esse determinante aqui igual, após a finalização de todos esses cálculos, é igual a 156, tá? Vou fazer só o primeiro determinante aqui, olha, 1 vezes 2 tá aqui, que é 2, menos 4 vezes 8, 32, vai dar menos 30. Então, esse primeiro determinante aqui vale menos 30, que vezes 2 vai dar menos 60, né? E aí, finalizando todos os cálculos, a gente tem o determinante dessa matriz de ordem 3, tá? Então, a gente calculou aqui pelo método da primeira linha. Será que se eu calculasse pela segunda linha ia dar a mesma coisa? Tá? Na verdade, vocês vão observar que sim, não importa qual a linha que você escolha, qual a coluna que vocês escolham, o resultado vai ser o mesmo, tá? Se eu escolher pela segunda linha, observem que agora eu não vou multiplicar mais pelos elementos da primeira linha, e sim pelo da segunda linha. E aí, quando eu for fixar a linha para eliminar, eu vou fixar a segunda linha e percorrer as colunas. Se eu escolher a terceira linha, eu fixo a terceira linha e percorro as colunas para formar as submatrizes, tá? Então, eu posso fazer, na verdade, para qualquer ordem, aquele esquema do sinal que eu coloquei. Então, se eu for fazer o determinante pela segunda linha, agora eu não vou colocar mais o sinal de mais, menos e mais, como a gente acabou de colocar. Se eu for realizar o determinante pelo método da segunda linha, eu vou copiar os elementos da segunda linha, multiplicando os determinantes das submatrizes obtidas ao eliminar a segunda linha e as colunas, precedidos dos sinais menos, mais e menos agora. Tá? Vamos fazer o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer, só que agora pelo método da segunda coluna, tá? Então, agora eu vou fixar a segunda coluna e percorrer as linhas para definir as submatrizes, tá? Então, olha só. Então, aqui, a segunda coluna é formada pelos elementos 5, 1, 8. Então, observem que aparece aqui o 5, 1 e o 8. Os sinais eu peguei aqui, né? Como eu comentei com vocês, menos, mais, menos. Então, menos 5, mais 1, mais 8. E as submatrizes aqui. Como que a gente obteve essas submatrizes agora? Então, observe que agora eu estou fixando a coluna 1 e estou percorrendo todas as linhas. Então, essa aqui em amarelo ficou livre o 3, 6, 4, 2. Tá? Ainda mantendo fixo a segunda coluna, agora eu vou percorrer a linha, eu passo para a segunda linha. Então, observem que agora a submatriz que resultou é a submatriz 2, 7, 6, 2, que está aqui. E por fim, né, ainda fixada a segunda coluna, agora eu passo para a terceira linha. Lembrando que eu estou com o determinante da segunda coluna, por isso que eu estou mantendo a segunda coluna fixa, né? Então, agora eu fixei a segunda coluna com a terceira, então eu tenho a terceira submatriz, que é formada por esses elementos livres aqui, o 2, o 3, o 7 e o 4, tá bom? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Né? Eu quero calcular, repetindo, o determinante pelo método da segunda coluna. Então, eu fixo a segunda coluna, vario as linhas, vario a linha e obtenho as submatrizes. Lembrando, então, que agora eu copiei os elementos 5, 1 e 8, precedidos dos sinais menos, mais e menos ali. E a gente tem, então, aplicando os determinantes. Aqui tem um errinho de notação, mas eu não consegui alterar isso aqui por causa da minha edição aqui, tá? Ó, já vou até chamar a atenção de vocês. Ele tá salvando aqui. Deixa eu vou fazer um abuso de notação aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho que colocar barrinhas para representar o determinante? Eu vou colocar uma bem grossa aqui, ó. Vou pintar ela de preto. Não copiou. Ctrl C, Ctrl V. Opa. Ó, o nosso determinante, ele é representado por barrinhas verticais. Lembra que eu falei isso para vocês? E aqui eu estou com a notação de matrizes. Opa. Aí eu peguei os dois juntos aqui, mais um.
Eu não posso. Foi um abuso de notação. É que eu não consigo editar isso aqui, porque quando eu fiz isso aqui, eu usei uma edição mais antiga do Office e ele travou, ele não me deixa mais editar, tá bom? Então, na verdade, aqui a anotação é determinante dessas submatrizes, tá bom? Então, eu já arrumei isso aqui. Então, eu vou calcular o determinante dessas submatrizes, para ficar certinho a anotação. Ele estava colocando a matriz inteira, na verdade, não era, né? Então, agora é só fazer esses subdeterminantes. A gente tem, então, observem o mesmo resultado, né? Observem que o nosso determinante aqui anterior que a gente fez pelo método da primeira linha, ele foi 156, né? E agora, pela primeira linha, a gente tinha calculado aqui. Agora, quando a gente calculou pela segunda coluna, a gente chegou no mesmo resultado, ou seja, nós chegamos também no mesmo 156, tá bom? Então, quando vocês forem calcular um determinante pelo método da primeira linha, segunda, terceira, ou primeira coluna, segunda ou terceira, enfim, se você fez 2 vezes esse determinante e deu diferente, é porque você errou em um dos dois. Então, confere e vê o que deu de errado, tá bom? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, tá? Então, nesse outro exemplo aqui, eu coloquei a seguinte situação, olha. Eu tenho aqui uma matriz de ordem 3. Eu destaquei aqui a primeira coluna em rosa, porque observem que aqui a gente tem o elemento 0. Então, quando vocês forem calcular determinantes por métodos de linha ou coluna, tentem aproveitar a estrutura da matriz para facilitar o cálculo para vocês. Eu já falei para vocês que independe de qual é a linha ou qual é a coluna que você escolhe para calcular o determinante tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Foi isso que eu comentei para vocês, certo? Então, observem que quando você está calculando esse determinante, já que independe de qual linha ou coluna, e como eu multiplico essa linha ou essa coluna pelos determinantes das submatrizes, se eu tenho elementos nulos, então vamos aproveitar essa estrutura. Então, observem que aqui, como eu tenho esse 0, eu não preciso calcular esse determinante, porque qualquer coisa vezes 0 vai ser o próprio 0. Então, aqui, quando eu tenho 0, se tiver 2 zeros, melhor ainda, né? Porque aí eu só faço um único determinante, tá bom? Então, eu escolhi o método da primeira coluna, porque tem esse 0 aqui. Então, aqui eu vou fazer o 1, eu elimino a linha 1, coluna 1, da matriz 2, 4, 3, 5. Depois eu elimino a coluna 1 com a linha 2, vai dar a submatriz 2, 3, 3, 5, que está aqui. E por fim eu elimino a primeira coluna com a terceira linha. Então, eliminando a primeira coluna com a terceira linha, vai resultar o 2, 3, 2, 4, que está aqui, tá bom? Então, eu não preciso calcular esse determinante. Então, eu calculo, na verdade, esse determinante em vermelho e calculo esse determinante em verde, tá bom? Porque esse daqui é 0, tá? Eu até calculei aqui, mas nem... Deixa eu ver se eu calculei mesmo. 1 vezes isso aqui... Não, nem... Né, deixa eu ver. Mais 0... Eu acho que tem um errinho aqui. Eu acho que eu coloquei aqui. Eu já posso colocar direto assim, ó. 2 vezes 4, 8. Menos, tá faltando menos aqui, deixa eu só ver. Desse menos 1 aqui, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 3, menos 6. Isso. Então, aqui vai... Deixa eu só conferir essas contas aqui de novo, porque eu tô até duvidando já. Vamos lá. 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 4, menos 12. Tá certinho. Vezes 1 tá certo. Esse aqui vai dar 0, então já vou colocar 0 aqui. Mais esse menos aqui, 2 vezes 4, 8, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, vai dar 8 menos 6 mais 8 menos 2. Tá certinho. Só tava faltando o sinalzinho ali que eu acho que eu esqueci na hora de digitar, tá bom? Então, portanto, esse nosso determinante aqui vai dar mais 2 menos 2, que é menos 4. Eu sugiro que depois vocês apliquem por outra linha ou por outra coluna para verificarem que dá o mesmo resultado, tá bom? Né? Aplicando ali a definição que a gente acabou de ver, que é os termos principais menos os termos secundários, a gente observa que também vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, independente se eu calculei pelo... esse daqui, esse método é o método de Sargus, tá? Que vocês devem, talvez, até ter utilizado já no ensino médio. Alguns autores chamam Leem Sarri, tá? Método de Sarri. Eu nunca soube, na verdade, se a pronúncia correta é Sarrus ou Sarri, tá? Então, fiquem à vontade aí se vocês escolherem
as duas expressões. Eu faço uma busca na internet para ver certinho qual é. Eu aprendi na universidade que era Sarri, tá? Então eu não sei, alguns autores, alguns professores usam sarros, não sei ao certo. Vou deixar esse exemplo aqui, eu vou passar rápido, depois vocês pausem na hora que estiver vendo o vídeo, pausem o vídeo e façam e depois verifiquem o resultado, tá? Aqui eu apliquei pelo método de Sarri, tá? Então aqui eu vou fazer os termos principais menos os termos secundários. Eu quero que vocês calculem esse exemplo aí depois, tá? Como eu tinha comentado com vocês, eu posso generalizar o esquema das trocas de sinais quando eu considero uma matriz de ordem 4. Então, observem que eu sempre vou começar pelo sinal de mais e vou alternando. Então, para um de ordem 4, vai aparecer mais, menos na primeira linha e depois eu vou alternando. Ordem 5, eu colocaria uma coluna a mais e uma linha a mais e assim por diante, sempre começando pelo sinal positivo. E aí eu consigo generalizar isso aqui para a ordem N, tá bom? Então, eu generalizo isso daqui para a ordem N, certo? E como eu tinha comentado com vocês, na verdade, esse sinal, né, menos 1 ali, ele acaba sendo, o menos 1 elevado a I mais J, onde I é a coluna, e J, acho que tem uma coisa sobrando aqui. Acho que isso aqui tá sobrando, deixa eu apagar isso aqui. Assim, certo? Como veremos a seguir, os determinantes A e J são conhecidos como menores dos elementos A e J e o sinal que precede o produto do determinante A e J é obtido fazendo-se a expressão menos 1 elevado a I mais J. Eu já tinha comentado com vocês ali naquele exemplo. Então, aqui, ó, 1 mais 1, par, 1 mais 3, ímpar, 1 mais 3, par, e 1 mais 4, ímpar. Ele vai alternando o sinal ali, porque a gente vai estar, ora, com menos 1 elevado a uma potência par, ou a uma potência ímpar. Só para deixar registrado aqui, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês calcularem um exemplo de ordem 4, tá? Então, observem que como a gente tem um zero aqui na primeira coluna, então talvez seja mais interessante começar a calcular esse determinante utilizando o método da primeira coluna, tá bom? Então, observem que agora, quando a gente elimina a primeira coluna com a primeira linha, a gente obtém agora uma submatriz de ordem 3. Portanto, sobrou aqui, ó, 1, 9, 8, 6, 7, 2, 1, 4, 6, quando eu eliminei a primeira coluna e a primeira linha. Depois eu elimino com a segunda coluna, então agora sobra 0, 5, 3, 9, 7, 4, 8, 2, 6, que é essa aqui. Agora eu elimino a terceira coluna, então aparece 0, 1, 8, 0, 1, 8, 5, 6, 2, tá aqui, e assim por diante. E por fim eu elimino lá a primeira linha com a quarta, sobra essa outra aqui, 0, 1, 9, 5, 6, 7 e 3, 1, 4, tá bom? Então, observem que quando você vai calcular o determinante de uma matriz de ordem 4 pelo método de linha ou coluna, você precisa calcular quatro determinantes de ordem 3. Eu peguei aqui o método da primeira linha, né? Pelo que eu fiz aqui, sempre fixei a primeira linha. Então, observem que eu vou ter que calcular os 4 determinantes. Se tivesse utilizado o método da primeira coluna, como eu falei para vocês, percorrendo agora, fixando essa e variando as linhas, eu não precisaria calcular o segundo determinante, porque estaria multiplicando por 0. Então, eu não aproveitei essa estrutura aqui, mas eu sugiro que a hora que vocês forem calcular esse determinante, vocês observem isso para calcular um determinante a menos, tá bom? Então, agora eu vou ter que resolver esses 4 determinantes de ordem 3, pode aplicar lá a regra de Sarri, e calcular esse resultado, tá bom? Então, depois vocês terminem esse exercício aqui, certo? Deixa eu só diminuir isso aqui, porque eu não sei porque desconfigurou o tamanho aqui, olha. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte, tá? Então, a gente já tá quase finalizando aqui. Eu vou deixar então como exercício para vocês calcularem esse aqui que eu não finalizei, tá? Depois eu coloco a resposta lá para vocês.
ou se não, vocês podem estar utilizando o auxílio de Excel para calcular o determinante também, como eu vou mostrar na aula prática para vocês depois, na aula síncrona. Só para conferir o resultado se vocês chegaram, tá? Lembrando que o Excel não é ferramenta de resolver exercício, a gente está utilizando só para verificar se a nossa resposta está certa ou errada, tá? Nesse exercício aqui, olha, eu tenho algumas equações envolvendo determinante. Então, eu tenho aqui determinante, observem a barrinha vertical, então é determinante, não é a matriz. Eu não estou falando que a matriz é igual a 12, porque uma matriz tem, essa matriz de ordem 3, na verdade, ela tem 9 entradas. Eu não posso falar que ela é igual ao número 12, que é uma única entrada. Então, na verdade, é o determinante, observem a barrinha. Então, vocês vão resolver essa equação determinante igual a 12, então vocês vão calcular o determinante, o resultado que deu, resolve igual a 12 e acha as raízes da equação resultante. Da mesma forma, esse determinante igual a menos 3 e esse determinante igual a 4. Tá? Aqui eu já coloquei as respostas, depois chequem, qualquer dúvida a gente conversa na nossa aula, no nosso encontro síncrono. Deixei aqui uma equação algébrica matricial, certo? Eu dei para vocês aqui as informações de uma matriz A quadrada e uma matriz B quadrada. E aí eu escrevi a anotação: 2 vezes uma matriz X menos a matriz A mais a matriz B igual 4 vezes a matriz B mais 2 vezes a matriz I. Quem é essa matriz X? Então, começa resolvendo essa equação matricial, isola quem é a matriz X. Ela vai ficar em função de A e B, como A e B é dada, a matriz identidade é a matriz identidade de ordem 2, 1, 0, 0, 1. Então, você tem a expressão numérica de x, você consegue determinar também esses parâmetros para a matriz x. Feito isso, calcula o determinante dessa nova matriz. Então, esse exercício é dessa forma, tá bom? Então, para resolver essa equação matricial aqui, vocês vão observar que vocês precisam aplicar as propriedades das operações. A gente já viu que a adição de matrizes é associativa, então eu posso passar esse menos aqui e aqui, né? A gente tem a existência do oposto, então eu somo o oposto de A, somo o oposto de B, e assim por diante. Então, vocês vão ter que aplicar uma série de operações aqui. Ou simplesmente já faz o A mais B, depois passa ela para o outro lado, vocês vão observar que, na verdade, pode fazer isso aqui, tá bom? Na aula síncrona, a gente conversa sobre esses exercícios. E para finalizar o nosso vídeo, eu já coloquei lá alguns exercícios na listinha, vou colocar uma listinha só sobre determinante, eu coloquei uma lista sobre operações matriciais e vou colocar uma de determinantes hoje também. Então, façam os exercícios do nosso livro-texto, né? Então, eu já tinha deixado a aula passada a página 393 e a página 414, e para essa aula vocês já conseguem fazer os exercícios da página 461 do nosso livro-texto, tá bom? Então, eu finalizo aqui, agradeço por vocês terem chegado até aqui, e até a próxima, pessoal. Bons estudos! Até lá!